Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Hoje nós vamos divulgar e vamos resolver mais uma lista de exercícios sobre fatoração de polinômios. O título da lista de exercícios de hoje é Fatorando mais de uma vez. E o motivo dessa lista receber esse título é porque em cada exercício nós vamos precisar utilizar mais de um caso de fatoração de polinômios que já foram vistos nas nossas videoaulas aqui no nosso canal e também nas outras listas de exercícios que a gente já resolveu. Quero te lembrar que se você ainda não é inscrito no nosso canal, você pode fazer isso clicando no link que aparece aqui na descrição do vídeo ou em outro lugar da tela também, dependendo de onde você está assistindo a esse vídeo. Isso é importante porque você fica por dentro de todas as atualizações do nosso canal e, além disso, você ajuda o nosso trabalho a crescer cada vez mais. E a gente fica grato por isso. Eu quero lembrar também que eu estou deixando um link aqui na descrição do vídeo para você salvar a lista, a versão impressa dessa lista de exercícios no seu computador. Se você quiser, você pode imprimir a lista, resolver lá no papel, depois é só voltar aqui no canal e conferir se as suas resoluções estão corretas, tá bom? Como eu disse, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Então é isso, se prepara, fique comigo até o final e já vamos começar a resolver a lista de exercícios. Bom, vamos lá, primeiro exercício a gente tem aqui 5x² menos 5y². O primeiro caso de fatoração que eu vou usar aqui é fator comum em evidência. Como assim? Eu vou colocar o 5 em evidência, porque o 5 é fator comum dos dois termos. Aí fica assim, ó, 5 vezes, e aí, 5x2 dividido por 5 dá x2, e menos 5y2 dividido por 5 dá menos y2. Ok, a gente já colocou o fator comum em evidência. Mas dá uma olhada nesse termo aqui, olha, x2 menos y2. Isso é uma diferença de quadrados. E para a gente fatorar a diferença de quadrados, nós já vimos que isso se transforma no produto de uma soma por uma diferença de dois termos. E quem são esses dois termos? O primeiro termo é a raiz quadrada do primeiro, que aparece aqui, e o segundo termo é a raiz quadrada do segundo, que aparece aqui. Então isso aqui na forma fatorada completa fica assim, ó, 5 que multiplica, aí eu vou ter uma soma de dois termos multiplicada por uma diferença de dois termos. E quem que são esses dois termos? O primeiro termo, aqui e aqui, é a raiz quadrada de x ao quadrado. A raiz quadrada de x ao quadrado é simplesmente x. E o segundo termo aqui e aqui é a raiz quadrada do segundo termo aqui. Então, y ao quadrado, raiz disso é y. Muito bem. Então, a forma fatorada completa de 5x2 menos 5y2 é 5 que multiplica x mais y vezes x menos y. Beleza? Viu só? A gente utilizou aqui dois casos de fatoração de polinômios. Beleza? Então, vamos para o próximo. Aqui nesse caso, eu tenho uma diferença de termos que estão elevados à quarta potência. A gente sabe fatorar quando a gente tem uma diferença de dois quadrados. Aqui no caso eu tenho uma diferença de potências 4, né, no caso. Então olha só, eu vou reescrever isso aqui de um jeito um pouquinho diferente. Olha como que vai ficar. M4 eu posso escrever como se fosse m ao quadrado elevado ao quadrado, né? Eu posso usar aquela propriedade das potências lá, né? Pensando nela de maneira inversa, se eu multiplicar aqui 2 vezes 2 dá 4, correto? E eu vou fazer a mesma coisa com n4. n4 vai ficar n ao quadrado elevado ao quadrado. Agora, se a gente observar, a gente tem aqui claramente uma diferença de dois quadrados, ou seja, m ao quadrado menos n ao quadrado. E a gente sabe que a fatoração de uma diferença de quadrados nos dá o produto de uma soma de dois termos por uma diferença de dois termos. E quem serão os termos que vão compor essa soma e essa diferença? O primeiro termo
É a raiz quadrada desse aqui. A raiz quadrada de m2 ao quadrado é simplesmente m2. Então, vem m2 para cá e m2 para cá. E a raiz quadrada de n2 ao quadrado é simplesmente n2. O segundo termo aqui, então, n2 e aqui n2. Acabou? Não acabou. Porque, repara aqui junto comigo, eu vou até marcar. Olha só esse segundo termo aqui do produto. Eu tenho novamente uma diferença de 2 quadrados. Portanto, esse polinômio aqui na forma fatorada completa, aqui ó, m2 mais n2, não dá para a gente fazer muita coisa mais. Na verdade, não dá para a gente fazer mais nada em termos de fatoração aqui. Então, a gente pode deixar esse aqui, a gente vai repetir, m2 mais n2, porém, aqui eu tenho uma diferença de quadrados. Novamente, na hora que eu fatorar isso, eu vou ter o produto de uma soma de 2 termos por uma diferença de 2 termos. E quem serão esses 2 termos da soma e da diferença? O primeiro termo, raiz quadrada desse primeiro termo aqui. E a raiz quadrada de m ao quadrado é m. Então, vem m para cá e m para cá. E a raiz quadrada de n ao quadrado é n, então vem n para cá e n para cá. Então, olha só, m4 menos n4 na forma fatorada completa fica assim. m2 mais n2 que multiplica m mais n que multiplica m menos n. Viu só? A gente utilizou duas fatorações. Usamos a diferença de quadrados e depois usamos a diferença de quadrados mais uma vez para a gente finalizar a fatoração. Certinho? Vamos para o próximo então. Ok, no terceiro exercício eu tenho aqui um trinômio 7x ao quadrado mais 14xy mais 7y ao quadrado. Bom, primeira coisa aqui que está saltando, né, aos olhos é 7, 14 e 7, são múltiplos de 7. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar 7 como fator comum em evidência. Fazendo isso, aqui eu vou ter 7x ao quadrado dividido por 7 dá x ao quadrado. 14xy dividido por 7 vai dar 14 por 7, a gente só vai dividir número por número, né? Dá 2. E aí a gente repete xy. E finalmente, 7y2 dividido por 7, y2. Bacana, né? Terminou? Não, porque se a gente reparar bem aqui, olha só. Eu tenho aqui um trinômio. E um trinômio, quando ele é quadrado perfeito, o que acontece? Se eu tiro a raiz quadrada do primeiro termo, dá x. Vamos fazer o teste então. Vamos supor que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. A forma fatorada de um trinômio quadrado perfeito pode ser uma soma ou uma diferença de 2 termos elevado, e essa soma, essa diferença é elevada ao quadrado. Como que eu vou ter certeza de que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? Eu preciso fazer um teste. Eu tiro a raiz quadrada do primeiro termo aqui, raiz quadrada de x2 dá x. Então, x é candidato a ocupar esse lugar aqui, tá bom? Tiro a raiz quadrada do último termo aqui, raiz quadrada de y ao quadrado é y. Observa o sinal do segundo termo, como é positivo, aqui seria uma soma. Mas eu preciso fazer um teste. Eu preciso fazer 2 vezes esse termo e tem que dar o termo que está aqui no meio, tá bom? Então, olha, 2 vezes x, 2x. 2x vezes y, 2xy. Certinho? Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito mesmo. Beleza, está aqui fatorado de maneira completa. Se aqui não fosse um trinômio quadrado perfeito, eu precisaria talvez usar uma outra técnica de fatoração. Mas nesse caso aqui, o exercício foi fabricado para que aparecesse um trinômio que fosse quadrado perfeito. Então, quais foram os casos de fatoração que a gente utilizou aqui? Primeiro, nós colocamos o 7 como fator comum em evidência e depois a gente fatorou um trinômio quadrado perfeito que gerou aqui esse binômio ao quadrado, que é um pouco mais simples, tá bom? Então é isso, certinho? Vamos corrigir o quarto exercício. Bom, no quarto exercício eu tenho aqui um trinômio 4x ao cubo menos 20x ao quadrado mais 25x. Todos os termos têm x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar x como fator comum em evidência. Então, dividindo 4x3 por x, a gente tem 4x2
Menos 20x2 dividido por x dá menos 20x. E 25x dividido por x dá 25. Ok? Bom, está fatorado? Está fatorado, mas não está fatorado de maneira completa, porque eu observo aqui que eu tenho um trinômio. E esse trinômio ele pode ser um trinômio quadrado perfeito. Vamos ver se é. X já está aqui, vamos só repetir. Se esse trinômio for quadrado perfeito, na hora que eu fatorar, eu vou ter uma soma ou uma diferença de dois termos elevada ao quadrado. Quem que seria o primeiro termo aqui? Seria a raiz quadrada desse primeiro termo aqui. A raiz quadrada de 4x2, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 4 e de x2. A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de x2 é x. Ok, então 2x é um candidato a ocupar esse lugar. E o segundo termo aqui seria a raiz quadrada do último termo que aparece aqui. A raiz quadrada de 25 é 5. Eu observo o sinal do termo central aqui, do termo do meio é menos, então aqui eu vou ter menos, eu vou ter uma diferença. Agora eu preciso fazer aquele teste. Fazer 2 vezes esse tem que dar o termo que está aqui no meio. Vamos conferir para ver se vai dar isso? Olha só. 2 vezes 2x dá 4x. 4x vezes 5, 20x. Beleza, então, esse aqui é um trinômio quadrado perfeito e 2x menos 5 é a forma fatorada desse trinômio. Então, esse trinômio aqui de cima, a primeira coisa que a gente fez, colocamos x em evidência. Então, utilizamos fator comum. Em seguida, fatoramos o trinômio quadrado perfeito, chegamos a essa forma fatorada completa. Ok? Vamos para o próximo, então. Muito bem, aqui no quinto exercício, a gente tem novamente um trinômio e deixe-me ver aqui se eu posso usar um fator comum, colocar algo que seja comum em evidência. Bom, primeiro que eu observo, 18, 60 e 50 são números pares, então a gente poderia colocar o 2 como fator comum em evidência. Então, o número tem o 2. Mas e letra? Aqui aparece x ao cubo, aqui x ao quadrado, aqui x, então eu posso pôr x em evidência também. Ok, então agora nós vamos dividir cada termo aqui por 2x. Lembrando, quando a gente tem número e letra, a gente divide número por número, letra por letra, tá bom? Então, 18 dividido por 2 dá 9. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Muito bem. 60 dividido por 2 dá 30. X ao quadrado, y dividido por x dá xy. Ok? Agora, 50 dividido por 2 dá 25. E y ao quadrado, xy ao quadrado dividido por x, né, dá y ao quadrado. Tudo bem? Então, a primeira fase da fatoração já está completa. A gente colocou aqui um fator comum em evidência. Mas agora eu tenho um trinômio. E pode ser que esse trinômio seja um trinômio do tipo quadrado perfeito. Então, a gente faz assim, olha só. Vamos tirar a raiz quadrada do primeiro termo e do último termo. Se isso aqui for um trinômio quadrado perfeito, no final das contas eu vou ter uma soma ou uma diferença ao quadrado. Como o segundo termo aqui é positivo, então eu vou ter uma soma. Então, isso aqui, se for um trinômio quadrado perfeito, eu vou ter uma soma de dois termos, um binômio, né, ao quadrado. Quem é o candidato a ocupar esse espaço aqui? Seria a raiz quadrada de 9x2. E quem seria o candidato a ocupar esse segundo espaço? Seria a raiz quadrada de 25y2. Então, olha, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de y ao quadrado, y. Agora tem aquele teste. Eu tenho que fazer 2 vezes esse vezes esse. Então, 2 vezes 3x dá 6x. 6x vezes 5, y. 6x vezes 5y, 30xy. Então, beleza. Está fatorado de forma completa. A gente primeiro colocou o fator comum em evidência, 2x. E em seguida, fatoramos o trinômio que apareceu aqui, que era um trinômio quadrado perfeito. Então, essa aqui é a forma fatorada completa. Beleza? Agora a gente vai para o próximo, então. Bom, sexto exercício, eu tenho um binômio. Vamos ver o que a gente pode fazer para fatorar aqui, né?
Primeiramente, eu observo que os dois termos são pares, então eu posso colocar 2 em evidência. Agora a letra não aparece a mesma letra, então não dá para fazer outro fator comum em evidência no seu 2 mesmo. Então vai ficar assim, olha, 2 que multiplica 2x2 dividido por 2 dá x2, x ao quadrado, menos 50 dividido por 2 dá 25, e 25y2 então. Ok? Agora, olha só, aqui eu tenho uma diferença de termos, né, que estão elevados ao quadrado. X ao quadrado é o quadrado de x e 25y ao quadrado é o quadrado de 5y. Então, a gente pode transformar isso aqui no produto de uma soma por uma diferença de 2 termos. A gente já viu esse caso de fatoração, inclusive já tem uma lista de exercícios resolvidos aqui no nosso canal e também uma videoaula que trata especificamente desse caso de fatoração, tá? Você pode ficar aí à vontade para procurar essa videoaula aqui no nosso canal. Então vai ficar o produto de uma soma de 2 termos por uma diferença de 2 termos. A soma e a diferença desses 2 termos serão compostas pelos mesmos termos, né? O primeiro termo aqui da soma e da diferença, mesmo termo. E quem é ele? É a raiz quadrada de x ao quadrado, x. E o segundo termo, a raiz quadrada de 25y ao quadrado. A raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de y ao quadrado é y. De novo, 5y aqui também. Então, nesse caso, a gente utilizou duas fatorações. Quais foram as duas fatorações? Primeiro, colocamos o 2 como fator comum em evidência e depois a gente teve uma diferença de 2 quadrados. Aplicamos o caso da fatoração, que vai nos levar a uma soma e uma diferença, o produto de uma soma por uma diferença de 2 termos. Ok? Então vamos agora para o próximo exercício. Muito bem, no 7º exercício, a gente tem aqui um binômio 3a ao quadrado menos 3b ao quadrado. Muito parecido com o exercício 6, mas esse aqui ainda é mais simples. Primeiro eu vou colocar 3 como fator comum em evidência. Aí fica então 3 que multiplica a ao quadrado menos b ao quadrado. E aqui a gente observa que aparece uma diferença de 2 quadrados. E a forma fatorada de uma diferença de 2 quadrados é o produto de uma soma de 2 termos por uma diferença de 2 termos. Sendo que esses 2 termos são, respectivamente, o primeiro, a raiz quadrada do primeiro aqui e a raiz quadrada do segundo aqui. Então fica assim, ó, 3 que multiplica uma soma que multiplica uma diferença. Beleza? Ó, raiz quadrada de a ao quadrado, a. Raiz quadrada de b ao quadrado, b. Portanto, a forma fatorada completa de 3a ao quadrado menos 3b ao quadrado é 3 que multiplica a mais b vezes a menos b. Beleza? Vamos corrigir então o próximo exercício agora. Muito bem, aqui no 8º exercício eu tenho um polinômio de 4 termos, x ao quadrado menos 10xy mais 25y ao quadrado menos 4. Esse aqui pode ser um pouquinho mais complicado, tá? Mas eu já gastei um tempinho aqui pensando. E olhando para esses 3 primeiros termos, eu vejo que eu tenho um trinômio e ele é um trinômio quadrado perfeito. O que a gente vai fazer então com esse menos 4? Já já a gente vai dar um jeitinho nele. Olha o que vai acontecer então. Eu vou pegar então, deixa eu marcar o que eu estou fazendo, né? Para ficar claro. Eu vou pegar esses 3 termos aqui, né? Formam um trinômio quadrado perfeito e vou fatorar. Então fica raiz quadrada de x ao quadrado é x. O segundo termo é negativo, então eu tenho uma diferença. E a raiz quadrada de 25y2, 5y. Ok? Isso tudo elevado ao quadrado. Só conferindo, se eu fizer 2 vezes x vezes 5y, 2 vezes x, 2x, vezes 5y, 10xy. Beleza? Então é um trinômio quadrado perfeito mesmo. E o menos 4, eu vou simplesmente repetir aqui. Agora você precisa ficar atento para você enxergar o que eu vou falar. Olha só.
x menos 5y, vamos enxergar isso como sendo uma coisa só, tá? Eu tenho uma coisa que está elevada ao quadrado menos 4, que é o quadrado de 2. Então, se eu observar bem, aqui eu tenho uma diferença de 2 quadrados. Esse termo grandão aqui é o quadrado, menos o 2 que está elevado ao quadrado, dando 4. E quando a gente tem uma diferença de 2 quadrados, a forma de fatorar isso vai nos levar ao produto de uma soma por uma diferença de 2 termos. E quem são esses 2 termos? A raiz quadrada do primeiro que aparece aqui, no caso a raiz quadrada desse termo todo, como ele está elevado ao quadrado, é simplesmente x menos 5y. E o segundo termo seria a raiz quadrada de 4, que é 2. Então vamos escrever isso, vai ficar assim, ó. O produto de uma soma de 2 termos por uma diferença de 2 termos. Primeiro termo, raiz quadrada de x menos 5y ao quadrado é x menos 5y. E aqui também vai aparecer x menos 5y. E depois a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2 aqui, 2 aqui. Beleza. Tá vendo? Não é uma configuração que a gente está assim, acostumado a perceber, né? A ver assim, em casos de fatoração. Mas a forma fatorada completa desse polinômio deu esse produto aqui. Tá? Vamos só lembrar que casos de fatoração que a gente usou. Primeiro nós fatoramos um trinômio quadrado perfeito que aparecia aqui, e em seguida a gente utilizou a fatoração da diferença de 2 quadrados. Tá bom? Então vamos para o próximo agora. Olha só, agora que a gente já fez o exercício 8, o 9 vai ser muito simples, tá? Porque a ideia é exatamente a mesma. Só que aqui eu vou precisar, para ficar visualmente melhor, eu vou reescrever esse polinômio aqui da seguinte maneira. Eu vou colocar assim, m ao quadrado mais 2mx mais x ao quadrado menos 1, tá? A única coisa que eu fiz foi alterar a ordem desses termos aqui, tudo bem? Agora observe que aqui os 3 primeiros termos, eles compõem um trinômio naturalmente, mas esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito. E a forma fatorada vai ser raiz quadrada de m ao quadrado, que é m, raiz quadrada de x2, que é x. Como aqui eu tenho um termo positivo, eu vou ter uma soma, e essa soma de 2 termos, esse binômio, está elevado ao quadrado. O menos 1 eu simplesmente vou copiar. E aí, voltando ao exercício 8, usando a mesma ideia, aqui eu tenho um termo, que é m mais x. Esse termo está elevado ao quadrado, e eu tenho aqui o quadrado de 1, que é 1 mesmo. Portanto, eu tenho uma diferença de 2 quadrados nesse caso. E a diferença de 2 quadrados, a forma fatorada é o produto de uma soma de 2 termos por uma diferença de 2 termos. Quem vai compor essa soma e essa diferença? Primeiro, a raiz quadrada de m mais x ao quadrado. A raiz quadrada desse termo ao quadrado é simplesmente m mais x. Então, m mais x aqui, m mais x aqui. E o segundo termo é a raiz quadrada de 1, que é 1 mesmo. 1 aqui, 1 aqui. Beleza? Então aqui de novo a gente utilizou 2 casos de fatoração, da mesma forma que no exercício 8. Primeiro nós fatoramos um trinômio quadrado perfeito, e aí com isso a gente gerou uma diferença de 2 quadrados e utilizamos o caso de fatoração específico para isso, chegando nesse resultado final. Tudo bem? Beleza, no último exercício, exercício 10, eu tenho uma reprodução de um exemplo muito semelhante aos exemplos dos exercícios 8 e 9. Eu tenho um polinômio de 4 termos, mas os 3 primeiros termos compõem um trinômio que é um quadrado perfeito. Então deixa eu marcar esses termos aqui, olha só, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. E se eu fatorar esse trinômio quadrado perfeito, eu vou ter raiz quadrada de a ao quadrado, que é a, mais, porque aqui é mais também no segundo termo, raiz quadrada de b ao quadrado, que é b. Então, a mais b ao quadrado, e o menos 1 eu simplesmente vou copiar. Mas se eu observar agora, eu tenho
um termo que está elevado ao quadrado menos um outro termo que está elevado ao quadrado, porque 1 é o quadrado do próprio 1. Então eu tenho uma diferença de 2 quadrados, e a forma fatorada de uma diferença de 2 quadrados é o produto de uma soma de 2 termos por uma diferença de 2 termos. Quem que serão esses 2 termos? O primeiro é a raiz quadrada de a mais b ao quadrado. A raiz quadrada disso é a mais b. Então a gente põe a mais b aqui e a mais b aqui. E o segundo termo é a raiz quadrada do segundo termo que está aqui ao quadrado. E a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Então, 1. E 1 aqui. De novo, nós usamos 2 casos de fatoração diferentes. O primeiro foi a fatoração do trinômio quadrado perfeito, e depois aplicamos o caso de fatoração da diferença de 2 quadrados, chegando nessa forma final. Beleza? Então a gente terminou de corrigir a nossa lista de exercícios. Eu espero que a resolução dessa lista de exercícios tenha sido útil para você nos seus estudos. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos e seus colegas na escola. Esse assunto pode ser útil para eles também, principalmente se eles estão estudando a mesma coisa que você. Quero lembrar que você pode se inscrever no nosso canal se você ainda não fez isso, clicando no link que aparece aqui na descrição do vídeo ou em outro lugar na tela, tá bom? E lembre também que deixei um link para você acessar a versão impressa dessa lista. Você pode salvar ela no seu computador, basta procurar aqui na descrição do vídeo no YouTube, você tem acesso a essa versão impressa, tá bom? No mais é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu deixo com você o meu abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!